Você já parou para pensar em como está realmente a vida em Israel neste momento, em meio a tantas notícias sobre conflitos e ataques? No episódio de hoje, vamos apresentar um trecho impactante do podcast Inteligência Limitada, onde a youtuber e guia turístico Aline Selkis, que vive em Israel, compartilha de forma emocionante e realista o que o povo israelense está sentindo, e como consegue manter a rotina mesmo sob o constante risco de bombardeios. Ela fala sobre medo, resiliência, rotina em meio à guerra, a força de um povo e a importância de manter a moral mesmo diante do caos. Um relato sincero, direto de quem vive na linha de frente. Fique com esse trecho e reflita. Como seria a sua vida se a qualquer momento uma sirene pudesse tocar e você tivesse segundos para se proteger? Aline, o que você quer completar em relação ao sentimento do, do povo judeu? Qual é a sensação que vocês têm? Além desse receio, é medo? Vocês já estão acostumados? Ou dessa vez é diferente? Como que é essa sensação de pode tocar o alarme a qualquer momento? Então, a gente tem um turbilhão de sentimentos todo o tempo e é difícil de explicar isso para quem não está aqui. E às vezes as pessoas até acham estranho ou dizem, a gente é insensível porque tem mísseis caindo e a gente às vezes rindo, fazendo piada, mas são muitas coisas que acontecem. A gente tem que lembrar que essa não é a primeira, essa não é a segunda guerra de Israel. A A gente vida, está em a uma vida guerra segue normal, assim, constante. Aline? A vida segue normal? Tipo, comércio aberto, tudo funciona, escola, tudo funciona normal ou não? Numa época assim. Então, a gente está há 20 meses em guerra, a gente tem que lembrar isso. Desde É, o 7 de outubro, Israel está em guerra, agora a gente está numa nova rodada. Então, a vida estava normal até a quinta-feira. Tudo normal. Na quinta-feira eu levei meus filhos para a creche, tudo normal, dia, fui trabalhar, tudo. E aí, quando Israel atacou o Irã, o governo não sabia como o Irã ia retaliar. E aí o governo mandou fechar tudo. Só serviços essenciais funcionavam. Então, o supermercado está aberto, os ônibus estão funcionando, hospitais, tudo. Tudo que é essencial, mas tudo que não é essencial fechou. Escritórios, escolas, creches. Então, tudo que não é essencial fechou, mas por uma questão preventiva. E justamente há poucas horas atrás, o governo anunciou que agora eles estão voltando a algumas medidas como eram antes. Então, a partir de amanhã já se pode trabalhar até em lugares que tem bunker acessível, então assim, se está começando já a liberar a volta à normalidade. Então, apesar da guerra continuar, Israel é um povo extremamente resiliente. E eu estava ouvindo as notícias de Israel antes de a gente entrar ao vivo, e uma coisa que eu ouvi é que assim, apitou por volta da meia-noite e meia aqui, horário local, tocou o aviso que estavam vindo mísseis do Irã, e eu estava ouvindo as notícias, onde é que está indo, onde é que está tocando sirene, não sei o que, e daí disse, foram só 5 mísseis balísticos. Foi pouca coisa, não foi tanto, né? E eles falando de 5 mísseis balísticos, que cada míssil balístico pode destruir um edifício, mas eles falando de 5 mísseis balísticos, como está sendo bem menos do que era? Será que está terminando os mísseis do Irã? Por que estão lançando tão pouco? Quer dizer, é uma realidade completamente louca que a gente vive. Então, por um lado, a população sim aprendeu a se defender. Então, quando toca a sirene, todo mundo, das crianças pequenas, aos adultos, aos idosos, todo mundo sabe, vai para o bunker, se protege, porque a vida é o mais importante que a gente tem. Israel investe bilhões de dólares por ano na proteção da sua população e a gente usa isso do Iron Dome, dos bunkers, de todo o sistema de avisos por celular, tudo que a gente tem a gente usa, mas por outro lado a gente se acostumou a uma nova realidade também e a gente tem que manter a nossa moral, no sentido de que se cada vez que tocar uma sirene, a gente sentar no chão e começar a chorar e se desesperar, Israel vai terminar. Esse é o objetivo do terrorismo. O Irã, o Hamas, o Hezbollah, todo mundo aqui no Oriente Médio sabe que Israel não vai ser destruída à força. Eles podem tentar. Israel tem um dos melhores exércitos do mundo e Israel está provando isso agora no Irã. O nosso exército é capaz. Mas eles tentam, por que eles jogam sempre de madrugada? Para nos perturbar, para acordar, para justamente criar esse caos e justamente a gente não se desesperar. E sim, quando toca a sirene, a gente pega os nossos filhos,
A gente está atentos, a gente vai, mas a gente senta no bunker e conversa com os vizinhos. No bunker se colocou um monte de joguinhos para as crianças poderem brincar. Então, tudo isso é parte da resiliência do povo de Israel. E por isso, de uma certa maneira, a gente consegue falar com uma normalidade, até às vezes com um sorriso no rosto, sobre o que está acontecendo. E para quem está fora, às vezes soa estranho. Pois é. Alguma pergunta aí do pessoal em relação ao que já foi falado? Bom, vamos lá. Tem uma pergunta aqui da Beatriz, que ela fala assim: Aline, você e sua família não pensam em se refugiar no Brasil durante esse período de guerra? Já pensaram? A gente já pensou e a resposta é bem clara, não. Eu entendo que muitas vezes eu recebo mensagens das pessoas preocupadas, dizendo vem para o Brasil, volta quando a guerra acabar, mas a gente tem um compromisso com Israel. Eu decidi transformar Israel também na minha casa. E a gente está aqui para o que der e vier. Então, obviamente, a gente tem que estar aqui orando pela paz. A gente não quer que essa guerra aconteça. A gente não quer o mal do povo iraniano. A gente não quer o mal de nenhum povo aqui do Oriente Médio. Mas o terrorismo não pode vencer. A gente não pode simplesmente se aterrorizar e ir embora. E por isso a gente tem que ficar aqui, respirar fundo, aguentar, confiar no nosso exército, confiar em Deus e acreditar que isso também vai passar. Então, eu vou para o Brasil provavelmente esse ano ainda. Eu tento pelo menos ir todos os anos para o Brasil a viagem, a passeio, visitar minha família. Mas se eu for também, eu vou e volto. E não é agora. O que ouvimos aqui não é apenas uma reportagem ou uma análise política. É a vida real de famílias, mães, pais, crianças, que aprenderam a sorrir em meio às sirenes, a manter a esperança mesmo cercados pelo medo. A fala da Aline Selkis nos lembra que, mesmo em tempos tão difíceis, o povo de Israel escolhe resistir, permanecer e acreditar na paz. Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, compartilhe este vídeo, deixe seu like e comente aqui embaixo. Como você imagina que reagiria vivendo essa realidade? E não se esqueça, ore por Israel, ore pela paz no Oriente Médio e por todos os povos que sofrem com a guerra. Nos vemos no próximo vídeo. Shalom!